Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 30 de junho de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, a gente observa que essa semana anterior aqui, né, ela não teve muito deslocamento, ela basicamente ficou no meio do caminho aqui. Ela até veio fazer um testezinho de fundo aqui, ó. Porém, ela não conseguiu romper a mínima do candle 24 e não conseguiu, então, estabelecer um movimento para baixo, tá? Então, aqui eu entendo que ele parou no meio do caminho, que ele está indeciso. A gente vê que formou um doji aqui no candle 25. Então, a gente vai ter que ver como é que o mercado vai se comportar agora, essa semana, né? Entender se esse mercado vai querer sair desse local que ele se encontra e tentar desenvolver um movimento para cima, certo? Então vou ficar bem atento ao rompimento da máxima do candle 25 durante esta semana, bem como vou ficar bem atento, né, ao rompimento da mínima do candle 25 durante esta semana, porque isso pode demonstrar o que o preço pode proporcionar para a gente. Se ele vem fazer um teste aqui nessa média de 17 períodos, de repente fazer um teste no fundo aqui, buscar essa mínima do candle 23, ou se de fato ele vai virar o comportamento para cima, dando um ponto de retorno para cima e tentando fazer esse rompimento aqui, né? Buscando rompimento dos topos anteriores, tá? Ele está numa região de bastante briga, mas a gente vai ter que aguardar para ver o que o mercado nos diz durante a semana, tá bom? Em relação ao candle diário, né? O que a gente tem no diário aqui, ó? A gente vê que o candle no diário a gente tinha um movimento altista, né? Ó, fazendo um movimento de zigue-zague, indo para cima, ó, e depois passou para cima das médias. Aí tem aquele gap que eu comentei com vocês já em outras oportunidades, que é referente àquela mudança de contrato futuro. Então ele acabou até rompendo aqui. Esse aqui é o gráfico não ajustado, só para ficar, né, aqui registrado. Então depois ele fez o fechamento desse gap, acabou vindo um pouquinho aqui testar as médias e depois já tentou voltar ao movimento altista. Porém, quando ele vem fazer esse movimento, ele para aqui no meio do caminho, ó, bem no 61.8 ali da retração oposta, certo? Então aí a partir disso ele começa a tentar se desenvolver para baixo, certo? Então ele faz até um rompimento do candle 17 aqui, então ele armou um micro pivô para baixo. Porém a gente observa que ele não conseguiu dar continuidade, né? Ele se segurou por aqui. O interessante é que a gente tem uma região aqui, ó, que já foi importante em outros momentos, né? Ó, aqui, ó, a gente vê que está perto de uma bipolaridade. Então por isso que ele acaba aqui, tá com bastante briga nessa região aqui também, tá? Então tá com um pouquinho de dificuldade de definir para que lado ele gostaria de ir, né? Então o que eu tô vendo? Eu tô vendo agora que ele tentou vir para o fundo, não teve sucesso, tentou dar uma puxada para cima, veio testar esse fundo aqui da 120 e fechou o dia na sexta-feira, né, no último pregão, tentando puxar para cima. E aí, se ele de fato consegue romper hoje isso para cima, ele pode entregar um movimento altista, tá? A gente fizesse uma projeção aqui, ó, de fundo do 119, esse topo e o fundo da 21 aqui, ó, 121, ele abre ali um caminho ali para 140.400, para 100%,
e 141.665 no 61.8, já buscando praticamente o topo ali, tá? Então vou ficar bem atento, que se der um ponto de retorno para cima, vai me indicar que realmente ele pode estar querendo fazer esse teste, né, de buscar esses topos anteriores aqui, tá bom, pessoal? O que me chama bastante atenção também é o tamanho do pavio, que ficou para baixo, muita sombra inferior. Então isso indica que houve uma defesa muito grande aqui dos compradores, ó, certo? Deixando um padrão bem interessante, né, nesse suporte, para que a gente possa, de repente, entender que a alta pode ser algo bem provável. Se a gente pegar do topo, tem esse primeiro fundo, ó, ele basicamente buscou ali a região de 618. Se eu considerar o fundo mesmo, o fundo desse gráfico total diário aqui, ó, ele basicamente parou na região de 50%, quase chegou a testar o 618 ali, mas se segurou na região de 50%, que está mostrando-se bastante relevante aqui nesse ponto. Agora indo para os 60 minutos, para a gente poder dar uma observada como que o gráfico está se comportando lá. Desculpe. Ó, os 60 minutos, o que acontece? Se a gente pegar, ele fez esse movimento de topo até fundo. Depois ele corrigiu. Deixa eu só inverter a Fibo aqui. Eu deveria ter puxado de baixo para cima. Ó, deixa eu inverter ela aqui, pronto. Então ele fez esse movimento para baixo. Ele corrigiu na região de 618. Depois ele fez novamente o movimento para baixo e voltou para esta região de 618. Ou seja, ele está com uma dificuldade de passar dessa região, uma vez que essa região é uma região de retração oposta. Porém, se a gente começar a olhar o contexto aqui para o lado esquerdo, ó, a gente vai ver que acaba sendo uma região de bipolaridade também, certo? Uma região que já teve momentos que se tornou um suporte, teve momentos que se tornou uma resistência. Então a gente está num conceito de bipolaridade aqui. O que eu estou observando? Que nós temos alguns toques aqui já. Um toque, 2 toques, 3 toques. E está vindo agora para um quarto toque. Ou seja, a partir do terceiro para frente, quarto, quinto, já tem mais probabilidade de rompimento. Então eu observo que agora ele ganha mais possibilidade de conseguir dar continuidade para cima. Uma vez que ele parou no meio do caminho aqui, ó, tá vendo? Ele veio, como é que a gente vai entender isso, ó? Do topo até o fundo. A gente vai observar, ó, que ele fez uma retração, né? Aqui, ó, de 61,8%, ele quase tocou no 76,4%, fechou com bastante pavio, bastante sombra, e o corpo real do candle basicamente cravando 618, né, dessa correção. Então agora, de fato, eu vejo que ele ganhou possibilidade de rompimento para cima. Por quê? Porque ele fez essa correção, aí ele depois fez esse movimento novamente. Ele não, de fato, não conseguiu violar o topo, mas aí ele parou no meio do caminho agora, certo? E agora, ó, eu vejo que ele pode fazer esse movimento aqui e começar a desenvolver um movimento ascendente e de repente buscar esse rompimento de topo, né? Esse primeiro topinho aqui dos 60 minutos, tá? Então é o que eu estou vendo. Se a gente pegar uma retração maior, né, de fundo até topo aqui, ó, a gente vai ver que possivelmente ele possa buscar uma região ali de 76,4, tá vendo? Então vamos ficar bem atento como ele vai se comportar, né? Para que a gente de fato consiga tomar as melhores decisões. E aí, quando ele chegar nesse topo, a gente passa a ficar bem atento, uma vez que é uma região relevante, é uma região que do fundo até o topo, ele vai estar tocando no 618 da retração oposta de fundo até o topo desses 60. Tá bom? Se você estiver curtindo esse vídeo, gostando desse vídeo, se ele está fazendo sentido para você, deixa o seu curtir, compartilha com seus amigos, deixa alguma coisa aí nos comentários. Se você entende que você gostaria de algum tipo de abordagem diferente ou algum outro novo conteúdo no canal, deixa aí uma mensagem para a gente nos comentários, que a gente vai procurar atender a todos. Tá ok, pessoal? Agora chegando aqui nos nossos 15 minutos, a gente vai observar que o 15 está bem confuso, né? O 15 está bem confuso, mas se a gente conseguir extrair um pouco da visão macro, a gente vai ver que ele fez esse movimento, certo?
Aí ele fez uma pequena correção, ele tentou violar topo, porém dali ele baixou para cá, quebrando um pouquinho essa primeira estrutura, não a estrutura geral. E aí, ó, ele veio se armando agora para fazer movimentos ascendentes novamente. Ele não perde fundo aqui. E agora, talvez, ele venha tentar buscar um novo movimento altista. Tentar dar continuidade, né, nesse outro movimento anterior. O que chama mais atenção é que se a gente observar em outros tempos gráficos, é como se ele fizesse um movimento que a gente chama de fractal 5-3, né, que ele vai fazendo um movimento em outros tempos gráficos, né? Então, enquanto no 15 fica essa movimentação mais confusa, a gente acaba observando que tem uma movimentação em um outro tempo gráfico maior, né? Ó, vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Então, esse em azul seria um tempo gráfico maior que vai fazendo um movimento diferente, né? Ou seja, um movimento mais limpo em relação a esse 15 minutos aqui. Entenderam? Então aqui, ó. Enquanto o 15 fica nesse zigue-zague, esse tempo azul seria ali o 60, seria um tempo maior que a gente poderia estar observando. Aqui, ó, como que fez bastante sentido agora, né, a gente olhar para o 60. Tá bom? Aí a gente só faria um ajuste aqui, né? De puxar para cá. Né? E aí fica bastante interessante esse tipo de movimentação que ele pode entregar para a gente agora. Tá certo? Então, eu tô com um olhar um pouco mais altista hoje, mas não quer dizer que ele não possa cair. Tá? Isso é só uma observação da minha parte. Eu entendo que se ele falhar aqui nessa parte de cima, se ele falhar esse rompimento aqui, eu também vou ficar bem de olho em possíveis vendas aqui, porque ele possivelmente possa forçar o fundo e aí começar a desenvolver movimentos descendentes. E aí vocês vão ficando atentos em relação às retrações opostas, né? Se ele vir para baixo, você puxa aqui uma retração oposta e fique atento na região de 618 e 76.4, que é as regiões mais prováveis que ele possa falhar e de repente voltar a ficar bem confuso aqui ou até mesmo consolidar nesse range. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bons trades. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.